Então nós lemos a leitura dos Salmos de número 27, que é um salmo muito glorioso. Nós sabemos que os Salmos, principalmente os Salmos, é mais Deus falando, ou o homem falando com Deus, do que Deus falando com o homem. Se nós observarmos esses Salmos, ele tem 14 versículos. Os 6 primeiros versículos, nós podemos dizer que é o salmista dando um testemunho de quem é Deus que ele estava servindo. A convicção que ele tinha do Deus Todo-Poderoso. Vemos que é uma pessoa que tinha passado uma experiência, tinha vivido uma experiência com Deus. E a segunda parte, do versículo 7 ao 14, ele faz uma súplica a Deus, baseado naquela confiança que ele tinha no Deus ao qual ele estava servindo. E ele faz propósitos diante de Deus. E são propósitos bem definidos, que não nos deixa dúvidas nenhuma. Isso enriquece a nossa alma. Isso nos dá força para nós caminharmos na presença do Senhor, nosso Deus. Então ele começou dando esse testemunho, falando de uma forma tão gloriosa. No versículo 1 ele diz: o Senhor é o que? A minha luz. Ele tinha certeza que Deus era a luz. Aqui nós temos essa luz. Se nós apagarmos ali o sinal, os disjuntores, o que acontece? As trevas vêm, a luz sai e as trevas vão permanecer. Então, quando ele está dizendo o Senhor é a minha luz, ele está dizendo que ele nunca está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Que ao tempo todo ele está na claridade de Deus, na luz de Deus. Então ele não tinha dúvida disso, que nos momentos mais difíceis, nos momentos que tudo parecia ser trevas, ele tinha a luz de Deus. Então ele falou com muita confiança, como eu disse, é um testemunho de certeza. O Senhor é a minha luz. Nós vemos o que ele disse lá nos Salmos 119 e também no versículo 105, é o salmo mais longo que nós temos, não é? E ele estava dizendo, então dessa forma, que nós vamos passar a ler: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então ele tinha toda essa certeza que o Senhor era a sua luz. E nós vemos aqui, nesse salmo que eu li, de luz e lâmpada, você não viu que é um conjunto? As coisas de Deus, ela é um conjunto. Teria efeito algum uma lâmpada se não tivesse a energia? Não teria. Ou, por outro lado, se aqui tivesse todo energizado, mas não tivesse a lâmpada, também não adiantaria
Nada. Por isso que ele expressou lâmpada e luz. E Salomão, o sábio Salomão, nos deu também uma instrução gloriosa acerca disso que ele expressou. Nós vemos aqui, por exemplo, no Salmo, ou no Provérbios, capítulo 6, e o versículo 23, que nos diz: porque o mandamento é uma lâmpada. Quando você tem um mandamento, qual o mandamento? Da palavra de Deus. Aí você já tem a lâmpada. Você já tem o ingrediente necessário para dar a claridade que aí vem a luz. Então ele disse: o mandamento é lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. E a lei, luz. Então se uniu o útil ao agradável. É assim que nós temos que caminhar na presença do Senhor, nosso Deus. Se nós dissermos que estamos na luz, é porque nós estamos andando de conformidade com a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, por isso que ele diz: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões do coração são o caminho da vida. É isso que ele estava dizendo, então, porque o Senhor é a minha luz. Confiança. Então, os irmãos, creiam que em momento algum vocês estão sozinhos. Vocês têm a luz, têm a lâmpada, louvado seja o nome do Senhor, para vos guiar. Porque às vezes alguém tem medo da escuridão. Mas aquele que serve a Deus, ele nunca está em treva, porque o Senhor é a nossa luz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É o que o salmista estava dizendo dessa forma, e ainda mesmo nesse salmo tão rico para nós: o Senhor é a luz e a minha salvação. Salvação, irmãos, às vezes a gente fala de salvação da alma, mas a salvação é quando você é livre de um perigo. Você só foi salvo daquela situação. Então, em tempos de pandemia, nós já somos salvos, a nossa alma. Mas o Senhor é a salvação deste mal, louvado seja o nome do Senhor. Então você pode dizer: o Senhor é a minha salvação. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, nosso Deus. Por exemplo, nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos 24 a 26, que os discípulos que andavam com o Senhor Jesus estavam com ele constantemente. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mas teve um momento que eles estavam em perigo, eles clamaram por salvação. Interessante, não é? Então, por que nós agora também não clamamos para a salvação? Para a libertação deste mal que tem assolado? Mas nós podemos dizer: o Senhor é a minha salvação. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, nosso Deus. Como eu tenho já aqui anunciado, Mateus 8, 24 a 26, que eu vou passar a ler aquela situação adversa
em que os discípulos se encontravam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou e repreendeu. E os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Será que nós podemos clamar por salvação? Salvação daqueles que estão sendo atingidos pelo mal. Salvação daqueles que procuram emprego. Não estou falando da salvação da alma, porque isso aí é efetuada pelo Senhor Jesus. Isso vocês já têm. Isso muitos têm. Mas muitos agora estão precisando de uma salvação dessa revolta que veio no mar. Clame ao Senhor Jesus, que Ele vai levantar, vai repreender e vai vir bonança. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a minha salvação. Não é que Ele foi a minha salvação de quando eu o aceitei. Nós já estamos libertos, estamos salvos. Nós vamos clamar para a salvação desses males. Que o Senhor tem poder para nos livrar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. É tão interessante quando nós meditamos na palavra de Deus, não é? Você já viu falar que Jesus pediu o Pai para salvar ele? Vocês já leram? Jesus pediu o Pai para salvar. Jesus tinha pecado? Jesus precisava da salvação da sua alma? Ele precisava de salvação do quê? Daquele momento em que ele ia enfrentar. Nós vemos isto lá no Evangelho de João, capítulo 12, que eu vou passar a ler agora, e o 27. Foi no momento de uma agonia, que ele nos diz assim: agora minha alma está angustiada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Foi uma agonia que ele ia passar. Outra palavra, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele pediu, se fosse salvar naquela hora. Então, povo de Deus, clame por salvação, que esse mal vai passar e vai vir bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Contando que seja feita a vontade do Senhor nosso Deus. O Senhor é a minha luz, é mais o que? A minha. E mais o que agora ainda no versículo 1? É a força da minha vida. Que Jesus maravilhoso. Sem Ele não dá para a gente viver, não é? Não tem como. E Ele é todas essas maravilhas para nós. Ele disse que é a minha luz, é a minha salvação, é a força da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele continuou a dizer que o Senhor era a força dele. Os irmãos creem que nós vamos vencer? Creem que nós vamos vencer? Mas nós vamos vencer com a nossa força ou com a força do Senhor? Ele é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele estava dizendo dessa maneira.
Quando nós lemos a palavra de Deus, o homem de Deus, Moisés, que passou por toda aquela aflição com a perseguição do faraó do Egito, com toda aquela perseguição que ele falou, quando ele alcançou a vitória, ele cantou, ele louvou a Deus. E ele falou que ele venceu porque o Senhor foi a força. Então, se você está dizendo, eu não posso, eu não tenho mais força, clama que o Senhor vai te dar força e você vai vencer. Ele é a nossa força. Que nós mesmos nós nada temos. Olha que hino bonito que Moisés cantou. Lá no Êxodo, capítulo 15. E o versículo 2. Ele nos diz, o Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, dê graças a Deus cada dia. Uma coisa eu tenho certeza, se você está aqui nesta noite, o Deus te deu força. Deus te deu graça para você caminhar. Então diz o Senhor, tu és a minha luz, eu não ando em trevas. Senhor, tu és a minha salvação, o Senhor tem me livrado de muitos males. Senhor, tu és a minha força, que eu estou aqui e vou caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus para todos sempre. O Senhor é a minha força. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quem que não conhece, ou talvez muitos não conhecem, não é? O diálogo que Deus teve com Gideão. Gideão achava que era pequeno, que essa tribo era menor, que o seu milheiro era um dos menores. Então, naquela terra, naquele momento, ele arrumou uma estratégia para levar os midianitas. E quando Deus disse que era com ele, ele fez prova. Ele falou com Deus, fez uma prova, fez duas, até alcançar a confiança. E quando ele alcançou aquela confiança, aí Deus disse, agora vai na tua força. Deus disse para ele, eu te dei força, agora pode ir que eu estou com você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe tem alguém pensando assim, eu sou tão pequeno, eu não tenho força, eu não tenho conhecimento, mas o Senhor é a tua força, Ele te fortalece. Vai nessa tua força, louvado seja o nome do Senhor. O bastante é nós reconhecermos que nada de nós mesmos nós podemos, mas nós podemos tudo no Senhor. Eu estou citando esses versículos lá do livro de Números. Sansão também foi um homem que Deus deu tanta força para ele que ele causou admiração do povo. Mas de onde veio tanta força? Ele era um homem, mas a sua força era superior à dos demais. E o povo até que descobriu e fez com que levasse aquela mulher, e ele perdeu a sua força. E ele pensou que era dele mesmo. Ele disse, eu vou como das outras vezes, eu estou muito adiantando, porque eu não quero cansar os irmãos. Estou dando uma palavra, mas aquilo que eu não falar, o Espírito Santo esclarece aos nossos corações. Não que eu não saiba narrar a história como ela é, detalhadamente, mas é por causa do tempo. Eu li, então eu seria capaz de falar vírgula por vírgula, mas eu não quero ser tão detalhista. É o suficiente para os irmãos entenderem que a nossa força não é de nós, que a nossa força ela vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sansão, quando ele se sentiu tão fraco, sem força, derrotado, mas ele fez uma oração sábia.
Senhor, me dá força pelo menos mais essa vez. E Deus deu força, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, se você acha que você está sem força, faça essa oração. Senhor, me dá força, me fortalece, me dá força mais esta vez, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te dar, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Assim, o salmista nos expressou desta maneira tão gloriosa nesse Salmo 27. E ele diz: a força da minha vida. Agora vai ter medo de quê? Se tiver enquadrado nessa palavra, tendo o Senhor como luz, tendo o Senhor como salvação, te livrando dos males, tendo o Senhor te dando força, vai temer o quê? Coronavírus? Desemprego? Vai temer o quê? Nada temerei, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É claro que eu não estou falando para os irmãos relaxar, não. Andar sem máscara, não fazer a higiene, pegar os irmãos, abraçar. Não é isso não. Nós vamos fazer a nossa parte. Não faça isso. Não é para fazer, porque nós vamos obedecer o distanciamento, vamos fazer a higienização, estamos com todo cuidado, mas para que ficar temendo isso? Levando até um estresse? Não. Faça a sua parte, não precisa temer. O Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então esses salmos nos dá força para nós caminharmos, né? Glória sejam dadas ao nome do Senhor, nosso Deus. Aí ele diz assim: é o Senhor da força da minha vida, de quem me recearei. Você sabe o que é receio? Receio é uma dúvida com muita coisa junto. Você está receoso, não está muito confiante. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, nosso Deus. É uma coisa que você fica na incerteza, com medo, com temor. Você está com receio. Eu não sei, eu estou receoso de fazer isso. Você está com meia dúvida, naqueles dois pensamentos: eu vou, eu não vou, eu faço ou eu não faço. Esse ano, a palavra de Deus, ele está dizendo aqui que ele não temia, ele não recearia. E quando eu vi isso, o Espírito Santo me levou lá para o livro de Jó. Jó, capítulo 3, e o versículo 25. Jó, nós sabemos das qualidades daquele homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas, quando ele teve um diálogo lá conversando, ele deixou aqui uma coisa muito importante para nós aprendermos. Ele diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então nós não devemos andar temendo, não devemos andar receosos. Foi o que o salmista estava dizendo. De que eu vou temer? De que eu vou recear? Porque Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Veja como a Bíblia
nos ensina. Eles falam muito desse negócio aí de psicológico, né? Não tem coisa que tem influência. Às vezes você fica com aquilo temendo, não fica acontecendo. Eles ensinam muito sobre isso, não é? Às vezes a pessoa sofre por antecipação, põe aquilo, fica temendo, fica receoso. E no fim, o mal acaba acontecendo. Foi o que ele estava nos instruindo nessa palavra gloriosa que nós vemos. Voltando lá para o Salmo 27, que esse salmo é muito maravilhoso. Ele diz assim, os versículo 2. Quando, aí ele diz aqui uma palavra, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quase que eu falo aqui do futuro, não é? Tropeçarão, mas não é tropeçarão, não. Eu estava dando um testemunho do passado. Tropeçaram. Eles estavam falando do que já tinha acontecido. Quando eles investiram contra ele, fizeram o quê? Tropeçaram e caíram. Claro que essa é uma linguagem figurativa. Não é que eu for pegar ele, tropeçou e caiu fisicamente. Não. Vamos interpretar, não é isso? Quer dizer, eles não tiveram a vitória. Não conseguiram o seu intento sobre eles. E eu fiquei, quando eu começo a ler, eu fico olhando. O malvado é o mesmo que o inimigo? Não. Malvado é uma coisa. E inimigo é outra. Inimigo, você sabe quem são seus inimigos. São pessoas declaradas. Você sabe. Não estou falando do inimigo da alma, não. Inimigo mesmo. A gente sabe ou não sabe? É um inimigo. Então, com ele, você não tem muito o que fazer, a não ser orar. E se tiver a oportunidade de aproximar, que se aproxime. Mas você não vai confiar, você vai confiar no seu inimigo? Não. Tinha lá onde eu estava, no Jardim PPC, um vizinho da igreja que era inimigo da igreja. Um dia os irmãos estavam lá, quebrando, fazendo uma reforma, e o vizinho falou, vocês vão jogar esse entulho? Joga aqui no meu... Eu sou vizinho, vou jogar aqui. E os irmãos jogaram, estavam jogando. Aí ligaram para o pastor, porque na época, o pastor falou, pelo amor de Deus, não faça isso, tira isso aí. Quando eles tiraram, com pouco tempo chegou o fiscal. O vizinho mandou e disse que a igreja estava jogando. É inimigo, mas o irmão sabia que ele era inimigo. Você não pode esperar nada do inimigo. Ele é astucioso. E eu disse, ainda bem que deu tempo. Eu corri lá também. O pastor correu lá. E pegou o carrinho, vamos tirar. Quando a prefeitura chegou, o fiscal, sei lá, o cara era uma pessoa influente, já não tinha mais nada lá. Então não confia no inimigo. A não ser que ele se converta. Aí ele muda totalmente. A conversão é aquilo que muda totalmente a pessoa, não muda? Porque se ele não mudar, ele não convenceu. Mas enquanto não, inimigo é inimigo. Então ele dizia aqui, os malvados e o malvado. O malvado é aquela pessoa cruel, que faz maldades.
Tem gente que chama aqui, como é que chama? Quando uma pessoa vê um negócio, quebra, como é que dá o nome aqui? Se você deixar o seu carro quebrado na rua, vai lá alguém e apedreja todo. Vandalismo, Jesus, muito obrigado. Ele não é seu inimigo. Ele é daquele jeito, é a natureza dele. Ele é um malvado, um perverso. Sei lá, tem muitos adjetivos. Então também tem essas pessoas. Então ele disse que os malvados, quer dizer, uma pessoa que Davi nunca tinha ofendido, nunca tinha tido um problema, a pessoa fazia porque era malvado mesmo. Isso acontece, como eu citei esse exemplo conosco. As pessoas fazem todas essas atrocidades. Pessoas sem misericórdia. Jesus citou um exemplo dessas pessoas malvadas. Quem são elas? Além disso que Deus tem falado em Mateus, capítulo 18, e o versículo de número 23, foi um fato narrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensino da palavra de Deus para nós. Aqui no versículo citado nos diz: então o seu Senhor chamou à sua presença e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu de igual modo ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Então o malvado é esse tipo de pessoas. E ele aqui estava dizendo que eles tinham investido contra ele, mas não prevaleceram. E ele diz ainda, agora do inimigo que eu falei, das suas ações. A Bíblia fala muito de inimigo, mas eu citei aqui, vou citar aqui apenas um exemplo só da Bíblia, mas são vários que nós encontramos. Eu citei esse caso que eu presenciei do inimigo que fez isso. Agora nós vamos citar aqui um deixado por Jesus no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, os versículos 24 e 25, que nos diz: propôs-lhe também outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então essa é uma das ações do inimigo. Então por isso que o salmista disse que tinha malvados e tinha inimigos que estavam se levantando contra ele. Esse aqui, Jesus deu esse exemplo. A pessoa fez tudo direitinho, tudo dentro das normas, selecionou a semente, plantou só a boa semente, mas no momento em que foi descansar, foi dormir, o inimigo veio e semeou o joio, e ele não ficou lá para assumir o que ele tinha praticado. Ele fez e retirou-se. Irmãos, cuidado com esses inimigos entre nós. A Bíblia diz que o difamador ele separa os melhores amigos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Ele vem, faz o seu trabalho e retira da covarde.
ele não assume. Se for chamar ele para uma reunião, ele não aparece, ele é covarde, retirou-se. E eles perguntam, mas quem fez isso? Só foi o inimigo. Que hora que ele fez isso? Enquanto eu fui descansar, enquanto eu fui dormir, ele veio e fez a sua oração. Mas pode dormir em paz, porque Deus está te guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que o salmista está dizendo? A confiança que ele tinha no Senhor, nosso Deus. Hoje eu vou até o versículo, capítulo 5, mas agora nós vamos ler o 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que Ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Irmão, mas como eu dei glória a Deus sozinho? Vocês pensam que eu não choro quando eu estou lendo a Bíblia? Eu choro quando eu estou lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Sozinho, lendo. Eu gosto de ler no silêncio. Eu pego lá minhas canetas, minha Bíblia, minhas Bíblias e começo a ler. E tem hora que fala tão forte que eu começo a chorar sozinho. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sozinho lendo eu sinto também a presença do Senhor nosso Deus. Então ele estava dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso, morar, quer dizer, eu posso estar sempre, não afastar da casa do Senhor. Não é por um dia, não é por um ano, 10 anos, 50 anos. É enquanto viver, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho esse propósito. Enquanto eu viver e eu puder, eu quero estar na casa do Senhor nosso Deus. Vamos fazer esse pacto com o Senhor nosso Deus? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele disse: eu vou pedir ao Senhor que eu possa fazer isso todos os dias da minha vida. Mas será, irmãos, que a gente vem na casa do Senhor como vocês ficam olhando para mim? Será que vocês vêm aqui para ver o outro? É só isso? Olha o propósito que ele tinha. Olha o propósito que nós devemos ter na casa do Senhor. É aqui no 4 mesmo. Pedi ao Senhor: buscarei, para que possa contemplar a formosura do Senhor. Como eu disse agora há pouco, quando eu leio, eu choro. Mas não tem coisa melhor do que essa comunhão. Nós estamos na casa do Senhor. Eu fico em casa, eu leio, mas eu tenho saudade do templo, da casa do Senhor nosso Deus. Porque aonde nós aprendemos, eu aprendo sozinho com a palavra, aqui nós aprendemos uns com os outros. Então, ele diz: eu pedi e vou buscar. Você pede, mas tem que fazer a sua parte. Foi o que ele estava nos ensinando nesse versículo 4. Aí ele disse o propósito que ele tinha: para contemplar a formosura do Senhor. E ele continuou dizendo: não era só contemplar a formosura. Qual era o outro propósito que ele tinha nesses 4 meses? Aprender. A Bíblia da Luciana e de muitas diz: meditar. Aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estar na casa do Senhor tem um propósito, não é só vir, não. Você já sai com um propósito de estar
na casa do Senhor, a finalidade é esta, uma delas, contemplar, ter comunhão e aprender no templo do Senhor. Lá no Salmos 73, nós temos um exemplo maravilhoso daqueles que sempre estão, obrigado, Manúcia, na casa do Senhor, nosso Deus. Eu vou ler aqui os Salmos de número 73, eu vou ler do 2 ao 5. Mas eu estou lendo isso, não é à toa, a palavra de Deus não é em vão. Porque alguém precisa ouvir essa palavra nesta noite. Seja aqui, seja distante, não é em vão. Eu não estou aqui falando ao vento. Não estou aqui falando de mim mesmo. Estou falando da palavra de Deus. Olha esse acontecimento. Vê se isso não acontece com cristãos nos nossos dias. Quanto a mim, a pessoa estava dizendo, isso aqui é desse Salmo até 83, aqui as árvores. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perda na sua morte, mas firme está a sua força. Não se age em trabalho como outra gente, nem são afligidos como o filho dos homens. E assim segue. Moço, tem crente morrendo. Tem ou não tem? E tem pessoas perversas que não morrem, tá aí. Não fica nem doente. E nem eu estou desejando que eles fiquem. Eu quero orar por eles para que eles sejam salvos. Mas estão aí. Crente fiel, que a pessoa não sai de casa, não morre, está morrendo. E o bandido sai da cadeia, antes de chegar em casa, rouba, mata, e está com a saúde que é um... E se a pessoa olhar nisso, mas cadê Deus? Foi o que aconteceu. O que é isso? Às vezes as pessoas se batalham tanto. As pessoas dizem, não é eu que estou dizendo, não. As pessoas, às vezes a gente ouve. E não tem o que eu quero, não consegui. E aquela pessoa tão perversa consegue. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Então ele começou, você sabe aonde que ele foi entender essas coisas? Ouvindo na casa do Senhor. E é o que vocês ouvem nesta noite. Tudo isso tem um propósito diante de Deus. Então não olhe para essas coisas. Então, depois de vários argumentos aqui que eu não quero ler, depois vocês podem ler, nos versículos 16 do mesmo capítulo 73 de Salmos, 17, que ele nos diz: quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim de Deus. Deus fala com você aqui na casa do Senhor. Aqui é o lugar que você tira dúvida e Deus fala com você. Deus fala quando alguém dá um testemunho. Deus fala quando vem alguém e louva. Deus fala quando usa alguém como eu estou nesta noite. Poderia sofrer com um de vocês aqui, mas hoje está comigo. Então Deus usa. Então, irmãos, por isso que fala que aquele crente que vai à escola dominical, que frequenta os cultos de doutrina, ensino que nós chamamos de doutrina, ele ouve essas coisas. Então ele é um crente que jamais ele sai do seu propósito de servir a Deus. Ele não vai ter inveja dos malfeitores.
não vai ser inveja de verem as pessoas prosperar, mesmo aquelas pessoas blasfemando de Deus e prosperando. E nesse salmo aqui nos dá o fim. Como será o fim dessas pessoas? Então, irmãos, confia em Deus. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, nosso Deus. E nós vemos aqui ele falando desse propósito. E no versículo 5 eu me encerro nesta noite. No versículo 5 do Salmo 27, da leitura oficial. Ele nos diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no oculto do seu, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aquelas pessoas que não têm Deus, mas no dia da adversidade, aquele dia que ele não esperava, muitos vão até o suicídio, muitos vão ao desespero. Nós também temos a nossa adversidade. Tem um dia mau, mas saiba de uma coisa, que você está sobre a proteção de Deus. Você está guardado pelo nosso Deus. Você é protegido pelo nosso Deus. Se você tiver Ele como luz, como salvação, como força, no dia de adversidade Ele vai te guardar. Então, nesses dias que nós estamos atravessando, vamos confiar, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus nos guardará no dia da adversidade. Então, assim, ele vai pôr sobre a rocha. O que é uma rocha? É um lugar firme. Você andar sobre a rocha, você está andando num lugar firme. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É um salmo que diz, né? Tirou-me do charco de lodo e firmou os meus passos sobre a rocha. Então esse é o Deus que nós estamos servindo. Irmãos, que Deus nos abençoe. No Salmo 121, que fala assim, um cântico gradual, o poder sustentador de Deus, né? E como o irmão acabou de cantar, tudo aquilo que nós entregamos na mão de Deus, o Senhor guarda, o Senhor nos protege, o Senhor faz. E a palavra de Deus no Salmo 101 fala: e levarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé resvalar, nem cochilará o que te guarda. Eis que não cochilará, nem dormirá o que guarda a Israel. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a partir de agora e para sempre. E é muito bom quando o Senhor guarda os nossos caminhos. E a palavra de Deus fala que o guarda de Israel não cochilará. Por muitas vezes, irmão, nós baixamos as nossas guardas e achamos que é momento de descansar. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive com Deus acerca dessa palavra. Era a virada do ano de 2019 para 2020. E naquele momento de festa, eu pensei comigo, eu vou descansar um pouco, eu vou viajar, vou descansar um pouco da obra, vou descansar um pouco do meu trabalho e vou procurar um refúgio. E
o Senhor, na oração, ele falou assim para mim, não é hora para descansar, é hora de batalhar, é hora de lutar, porque grande vai ser a batalha. E quando o Senhor me entregou esta palavra, eu me coloquei em propósito de oração, e aí foi diagnosticado no meio da minha família que a minha sobrinha estava com câncer, né? E aí, a partir desse momento, eu entrei na batalha com o Senhor em oração e propósito pela vida dela, e o Senhor respondeu o meu propósito, e o Senhor disse que grande era a obra que Ele faria na vida dela. Hoje, irmãos, a minha sobrinha está curada do câncer, e o Senhor tirou ela da onde ela estava, né? Do cativeiro que ela estava passando um momento muito difícil, não só na saúde, mas dificuldade financeira, dificuldade também na área sentimental, no casamento. O Senhor arrancou ela daquele lugar e trouxe ela para o meu lar. Hoje ela mora debaixo do meu teto, debaixo das promessas do Senhor, porque o Senhor fala, salvarei tu e a tua casa. E eu creio que assim como o Senhor fez na vida da minha mãe, que o Senhor salvou a minha mãe no último dia do leito dela, ela aceitou Jesus, e Deus recolheu, porque assim Deus tem me mostrado. Eu sei que o Senhor fará na vida dela também. Mas eu gostaria de contar esse testemunho, essa experiência, porque enquanto nós baixamos a nossa guarda e resolvemos descansar, o guarda de Israel, ele não dorme. E o Senhor assim tem me mostrado. O Senhor trouxe uma vitória muito grandiosa dentro do meu lar.